Olha, para tu que não sabe, eu sou fã da nossa convidada de hoje. Ela é professora, escritora e historiadora. Conhece a história de Pombos como ninguém e nos traz com muita riqueza de detalhes, através do seu livro, a história da nossa cidade, desde a sua fundação até os dias atuais. Supermercado O Baratão, no centro de Pombos. Entregamos em domicílio e aceitamos todos os cartões. É claro que eu estava falando da nossa amiga e querida professora Gasparina. Gasparina, é um prazer muito grande, uma alegria imensa ter a senhora aqui conosco. O prazer é todo meu, pode ter certeza disso. Deixa eu começar logo com o nome. Muito interessante, eu estava conversando com minha esposa, com Vilminha, e o seu nome ele é muito diferente. Eu acredito que foi a primeira vez que eu ouvi o nome Gasparina, foi através da senhora. Olha, teve uma vez que eu fui comprar uma máquina em Recife, e o vendedor, quando foi emitir a nota, ele disse, isso é nome de princesa do tempo antigo, não é? Mas se era ou não, eu não sei. Eu nunca vi princesa com esse nome, não. Mas foi meu pai quem quis, meu pai quem escolheu. Então tem pessoas que tem vergonha do nome, muda, bota apelido, né? Mas eu não. Mas é lindo o nome Gasparina. Gasparina, aí pronto. E será que tem muitas Gasparinas? Eu só conheço a senhora. O meu genro fez uma pesquisa, meu genrinho querido, Dedé, e no estado de Pernambuco tem 8 Gasparinas. 8. Comigo, 9. São 9 Gasparinas em todo o estado de Pernambuco. Olha aí, que maravilha, bom saber. Dona Gasparina, eu queria começar esse bate-papo da gente com um assunto muito interessante. Eu não sabia que a senhora tinha ido para Fernando de Noronha e passou inclusive uma temporada lá, não foi? Como foi essa ida? O que levou a senhora a ir para Fernando de Noronha? O que me levou a Fernando de Noronha? Casamento. Foi? O casamento. Casamento. Eu namorava um músico, aí do 14 RI, 14º Regimento de Infantaria, e ele foi transferido para Fernando de Noronha. Lá oferecia melhor salário e vantagens para aposentadoria. Um ano. Ah, que maravilha. Um ano eram contados como dois anos para aposentadoria. Porque Fernando de Noronha era considerado, o arquipélago de Fernando de Noronha era considerado como fronteira. Porque comentava-se lá que a distância do arquipélago de Fernando de Noronha para África era uma distância semelhante à de Fernando de Noronha ao Rio de Janeiro. Olha que interessante. E dizia-se que lá era fronteira e era considerada pelo Exército como fronteira. Olha que maravilha. Mas a senhora passou quanto tempo lá? Quanto tempo? Faltou 2 meses, ou melhor, faltaram 2 meses para 12 anos. 12 anos. Lá a senhora ensinava também? Oficialmente, foi onde eu iniciei minha carreira de professora. Entendi. E foi lá que eu me formei como professora. Fernando de Noronha é muito bonito, né? É muito bonito. Agora, quando a gente vive muito tempo lá, fica meio depressivo. E Ave Maria. Meu Deus do céu, dona Gasparina, fica depressivo Por que a senhora diz isso? Professor, era muito cansativo ser professor em Fernando de Noronha, porque o regime era militar. Certo. Eu havia sido educada pelo meu pai, porque minha mãe, minha doce mãe, ela nos criou. Certo. Mas quem nos educou foi meu pai, e era regime militar. Ele era um civil, mas o regime de educação dos filhos era militar. Caso com militar, vou-me embora para Fernando de Noronha. E lá alcancei 3 governadores, todos 3 militares, coronéis do Exército. Inclusive, o coronel Ruperto Clodoaldo Pinto, que hoje acho que já é falecido, ele foi meu professor de organização social e política do Brasil, que hoje não existe mais. Infelizmente, não existe mais. As coisas boas desaparecem. E quando era nas férias, ao invés de a gente ter descanso, a gente tinha curso. Os militares, os oficiais... Era curso de capacitação? Capacitação. Eu me lembro que teve um período
que a gente não tinha férias. Era estudo, era estudar, preparação. Tanto nós fizemos o pedagógico, que a maioria das professoras não tinha formação pedagógica, e esse coronel que eu falei, Coronel Ruperto, ele trouxe para Fernando de Noronha o curso de magistério, com uma parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, no Colégio de Aplicação Padre Abranches. Ia um professor, no avião que ia o outro vinha. Voltava. E isso nas férias. Nas férias. Aí a gente ficava muito cansado. Quando ia para o médico, ele já dizia doença de professor. Porque professor... Doença de professor era estresse. Era cansaço. Ele já dizia que era cansaço. Continente. O que é continente? Viajar. Nas férias, viajar. Entendi. E assim... Mas, rapaz, quer dizer que esse tempo todo em que a senhora teve Fernando de Noronha, a senhora não deu uns mergulhos com os golfinhos, com as tartarugas? De jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Eu não tinha essa coragem toda, não. Eu pescava, mas... Agora, falando em pescar, é verdade que a senhora já pescou tubarão? Pescar mesmo, não pesquei não. Mas botar o anzol e um tubarão vir pegar a isca e eu soltar o anzol com tudo, com o cabo e tudo, isso daí aconteceu. O tubarão pegava, que a senhora via que era um tubarão, a senhora jogava com tudo. Agora, não era tubarão, não, chamava cação. Era os filhotes desse tamanho, assim. Entendi. Recém-nascido, que ficava na Praia do Leão. Uma parte da praia era baixa, praia, e a outra era alta. Aí a gente ficava na parte alta com o anzol para pescar. O pai dos meus filhos ficava em casa, cuidando dos filhos, e eu ia pescar com os vizinhos. A senhora gostava? Eu gostava de pescar. Que legal. E era um lazer para mim. Um lazer. Lazer Sai um pouquinho da sala de aula. Da sala de aula. Falando nisso, como foi a sua vinda de volta de Fernando de Noronha para a cidade de Pombos? Porque quando a senhora veio para cá, também foi para a sala de aula. Como foi a volta para casa? A volta para casa foi porque o pai dos meus filhos, ele ia se aposentar. E a gente tinha que providenciar escola para os meninos, né, para as crianças. E eu vim, ele veio também de férias, e na casa grande lá onde minha filha mora. Leila mora. E aquela casa fomos nós que construímos. Certo. Aí ele veio conosco e voltou e nós ficamos. Isso em final de novembro de 1975. Ele foi, porque ele ia se aposentar com 4 meses depois. Ele tinha que terminar. Tinha que terminar o tempo. A senhora estava aqui organizando as coisas. Aí ele ficou no quartel. Certo. Ficou no quartel, já lá que era comum, era o lugar dele mesmo. Sim. E ele adorava aquilo. Era um militar exemplar. E pronto, eu fiquei aqui. Agora, a questão de escola, de sala de aula, já foi um pouco mais na frente. A sua faculdade, a senhora começou... A senhora fez faculdade de letras, não foi? Foi, faculdade de formação de foi nesse professores. Período? Foi nesse período quando eu voltei. Porque lá em Fernando de Noronha eu fiz 2 cursos em nível de 2º grau. O antigo 2º grau. Um magistério, que eu não tinha ainda, e um de educação geral. O magistério foi um convênio com a faculdade, a Universidade a Universidade Católica de Pernambuco, o Colégio de Aplicação Padre Abranches. Certo. Meu diploma de professora é expedido pelo Colégio de Aplicação Padre Abranches da Católica. E também fiz de Educação Geral pelo tudo convênio com o território, com o Exuda, Colégio Exuda. Esse era a educação geral, só português, matemática, história, geografia, essas coisas, ciências, né? Aí eu tenho 2 cursos feitos lá. E aqui foi que fez a universidade? Aqui foi que eu fui para a faculdade. Faculdade de Formação de Professor da Vitória de Santo Antão. A senhora ama ser professora? Eu já fiz muitas coisas em educação na minha vida, mas eu acho que ser professora foi a coisa que eu fiz melhor. Que bonito. Porque quando eu vejo meus alunos
a alegria que eles demonstram sentir quando me veem, eu digo, foi a melhor coisa que eu fiz. E fiz olha que eu já fiz muita coisa, especialmente em educação. Especialmente em educação. Que bom. Fora falando em aluno, todo professor tem aquelas pérolas. Né? Você que é professora, você sabe disso. Me diga, a senhora teve algum aluno assim que lhe deu um trabalhinho naquela época? Eu tinha uma certa habilidade com esses alunos. Certo. E, normalmente, aqueles que eram bem levados eram meus amigos. Eram meus amigos. A senhora lembra quais eram? Tem um garoto em Fernando de Noronha, que o nome dele era Solon. E, porque de criança só foi esse. Os demais, Peraltas, eram adolescentes. E Solon, cada ano ele ia para uma professora, porque o colégio, lá só tinha um colégio, não tinha mais de um, ou aquele ou nenhum, e cada ano a secretaria se encarregava de botar Solon com uma professora diferente, porque ninguém aguentava 2 anos com Solon. E uma vez eu peguei a turma de 2ª série, e quando eu olhei a lista, lá vem Solon. E a senhora já sabia da fama? Eu já sabia, eu vi as professoras chorando por causa de Solon. Eita, Solon! Tomara que ele veja isso. Aí eu sei que o que é que eu vou fazer para eu conquistar Solon, para que Solon seja um aluno exemplar aqui na sala. 2ª série, todo mundo sabia ler, Solon era fraco. Fraco no ler, no escrever, tinha dificuldade. Ele era um menino que precisava de apoio. Ajuda. Ele precisava de alguém que desse valor para ele, mesmo sem ele ter. Aí sabe o que foi que eu fiz? Quando foi no primeiro dia de aula, que eu botava meu nome no quadro, coisa assim, e me apresentava para eles e eles, depois de um por um, se apresentavam. Aí quando chegou no final da apresentação, aí eu disse, olha, eu gostaria de ter um aluno que viesse me ajudar. E eu olhei para a sala, olhei para todos e achei que esse aluno podia ser Solon. Ele, você aceita, Solon, ser meu ajudante, meu apoio aqui no meu birô? Ele, aceita, sim, senhora. Poxa, então traga a sua cadeira e venha sentar junto de mim. Que quando eu precisar de você, aí você vai me ajudar. Apagava o quadro, recolhia material dos alunos, dos companheiros dele. E Solon nunca que me deu um pingo de preocupação. Terminou o ano e Solon era outro menino. Ele precisava de um apoio. Ele precisava que alguém que ele olhava e via longe dele tivesse perto. E eu sei que quando ainda tem isso, a primeira dama, que era a esposa do governador, o Coronel Ruperto, que eu não esqueço dele nunca, que ele foi diferente dos outros, ela era a diretora do colégio. Unidade Integrada de Ensino de Primeiro Grau. O nome era esse. Aí eu fui e disse a dona Laís o que era que eu tinha feito e como era que Solon estava se comportando. Poxa, ela foi na sala e disse que soube que tinha aquele menino que estava ajudando a professora, que queria dar os parabéns, não sei o que. Foi uma festa. Aí ela queria saber quem era esse menino. Aí, vai e apresenta Solon. E eu sei que Solon não me deu trabalho nenhum. E espero que ele hoje seja um grande homem. Que legal. Agora, aqui em Pombos... Sim, vamos dar nome aos bois aqui. Aqui em Pombos, teve uns Peraltinha, mas para aquela época, se fosse agora, era o Santos. Era o Santos. Era o Santos. E quem era os Peralta? Será que a gente conhece? Os Peralta, na minha sala de aula, não, mas nas demais,
Sim. Era Marcelo, Miguelzinho e quem era o outro? Ronaldo Maurício de Melo. Esses meninos, eles eram meio peraltas. Era um danadinho. Vamos começar com Miguelzinho. Miguelzinho, ele, na minha sala, ele era normal. Porque ele era peralta, mas na dos outros. Certo. E não na minha. E um certo dia, não sei o que foi que ele fez, que a diretora da escola do 11 de dezembro, que era ali onde é a escola do estado, deu suspensão, 15 dias de suspensão para Miguelzinho. E os outros vieram me contar. Sabia que lá na sala ele não era aquilo, né? Vieram me contar. Aí eu deixei os alunos na sala de aula e fui embora para a diretoria. Quando cheguei lá, falei com a diretora e perguntei por quê. Aí ele tinha feito alguma trela lá na hora do recreio, sei lá quando. Eu digo, pois eu vim fazer um pedido. Porque na minha sala ele não é essa pessoa, não. Ele é um aluno normal, tranquilo, como o outro qualquer. E eu me responsabilizo por ele. Se a senhora suspender a suspensão dele, eu me responsabilizo por ele. Se responsabiliza, eu digo, me responsabilizo. Aí retirou a suspensão. E Miguelzinho voltou para a sala de aula. Só que não era na minha, era noutra, né? Era noutra. Ele era meu aluno, mas da quinta série do hoje, ensino fundamental, né? E teve outro também. Se eu ver, o outro foi Marcelo. Esse Marcelo que a senhora fala é o Marcelo que é militar, né? Ele é polícia civil. Esse Marcelo é o irmão de Miriam Coelho. Dos Coelhos. Minha amiga Marimuto Coelho. Irmão de Marimuto. Isso. E Marcelo eu não me lembrava. Foi ele já depois de jovem, de homem, né? De adulto, que me fez lembrar, mas eu não lembrava que tinha acontecido isso. Aí ele disse, um dia ele se encontrou comigo e disse, professora, a senhora se lembra daquele dia que eu peguei uma suspensão e a senhora foi para Dona Maria das Dores e suspendeu a suspensão? Aí eu disse, não lembro não, meu filho. Ele disse, foi. Eu ainda me lembro das palavras que a senhora disse. Eu disse, o que foi que eu disse? Disse, ele é um menino daqui na minha sala. Eu não me lembro disso. Era a expressão muito usada, né? Daqui. Daqui, ele é um aluno daqui. Aí eu disse a mesma coisa que eu disse com o Miguelzinho. Eu me responsabilizo por ele, porque esse negócio de um aluno daqui, eu não me lembro disso, mas ele se lembrou e me agradeceu por aquela oportunidade que eu dei para ele de não ser suspenso e dar apoio para ele. Isso eu achei uma coisa extraordinária. Muito bonito. E com o Ronaldo foi diferente. O Ronaldo foi um caso diferente. Eu cheguei um dia para dar aula, que eu dava primeiro lá no Rui Barbosa, da quinta série, e ele já era, acho que no terceiro ano ginasial, uma coisa assim. Aí ele estava sentado na arquibancada, porque o colégio 11 de dezembro, antes de vir para aqui, ele era lá no colégio do estado, no Capitão. Pela manhã e uma parte da tarde era com o estado e o restante da tarde e a noite era com o município, no mesmo prédio. E eu cheguei e Ronaldo estava lá sentado naquela arquibancada. E aquela arquibancada quem fez foi seu prefeito, seu Tinda. Seu Tinda. Seu Tinda. Foi ele quem fez aquela o muro e aquela quadra. Foi seu Tinda. Aí, quando eu cheguei, que ia entrando na sala de aula, e Ronaldo veio e me cumprimentou. Ele comigo era legal, ele era um aluno meio rebelde, mas comigo era beleza. E ele disse, professora, eu estou aqui desde o primeiro horário, mas não assisti
aula nenhuma ainda. E a aula que a senhora vai dar agora é aula de ensino religioso, e eu sei que ensino religioso não reprova ninguém. Mas se a senhora me permitir, eu vou assistir a sua aula. Aí eu disse, entra, meu filho. Por que não? Você não quer assistir? Quero, sim, senhora. Se a senhora permitir, eu quero. Entrou Ronaldo. E isso eram os alunos que eram rebeldes e que comigo era uma maravilha. Era como o Marcelo disse. Era daqui. Eram daqui comigo. Era o Miguelzinho, o Marcelo e o Ronaldo. O Ronaldo. Era daqui. Só o Marcelo. Marcelo. Marcelo foi quem disse isso. Agora, por isso que eu digo que eu acho, assim, é uma opinião pessoal, sim, que a melhor coisa que eu fiz foi, na minha vida inteira, nessa 77, foi ser professora. Foi ser professora. Maravilha. Dona Gasparina, a senhora foi professora por muitos anos, mas a senhora também foi secretária, né, da educação do município. A senhora desenvolveu diversos projetos na área da educação aqui na cidade. E eu queria saber quando foi que a senhora decidiu, porque a senhora sempre escreveu, né? Mas quando foi que a senhora decidiu e por que decidiu, eu não sei se foi nessa época que a senhora era professora, escrever sobre a cidade de Pombos? Antes eu já havia escrito algumas poesias, mas elas até hoje são anônimas, porque não são coisas assim muito relevantes, não. E sobre a história de Pombos, isso daí tem uma história. Certo. Quando eu estava em Fernando de Noronha, que Fernando de Noronha tem apenas 16 quilômetros quadrados, a ilha, né? Porque o arquipélago todo tem 27 quilômetros quadrados, mas a ilha mesmo, habitada, só tem 16 quilômetros quadrados. E eu fui professora lá, como eu já falei, e a gente dava na sala de aula já para os alunos do primário, do antigo primário, a gente dava história, não só a história da ilha, do arquipélago, mas também a geografia. E quando eu chego aqui, que fui convidada por seu Tinda para ser secretária de Educação, eu senti que não existia isso aqui. Nem história, nem geografia. A geografia ainda hoje não existe, né? Mas a história já existe, sim. E eu, na primeira reunião que eu fiz com as professoras do município, as professoras da zona rural, que eram professoras do estado, compareceram à minha reunião. E uma delas, chamada Tertuliana Floro, que havia sido minha professora do curso primário lá atrás, aqui onde é o 11 de dezembro, que era a escola típica rural, era uma escola do estado. Ela pediu a palavra e disse que desde que Pombos tinha se emancipado, que ela era professora estadual daqui do município de Pombos. E no currículo que o estado mandava para ser trabalhado na sala de aula, pedia a história local. Ela ia aos secretários, que sempre mudava, toda vez que mudava um secretário ela ia, e ela, não, o grupo todo, né? E perguntava pela história do município. E os secretários, meus antecessores, respondiam que Pombos não tinha história. Foi essa a palavra, a frase que ela usou. Pombos não tem história. Eu disse, como que não tem? Se a pessoa quando nasce já tem sua história. Pois é. Tem pai, tem mãe, tem hora que nasceu, tem, né? E como é que não tem? Aí, tudo bem. Quando terminou a reunião, eu fui ao prefeito, deixei para ir já no final, para não ter ninguém, que o prefeito, seu Tinda, ele dava expediente de 7 às 11, lá, só não nos dias que tinha reunião fora de Pombos, mas ele dava expediente como se fosse um funcionário qualquer. Quando estava já no finzinho do expediente, perto de 1 hora, aí eu fui lá. Aí contei para ele, seu Tinda, contei a história da professora e contei de Fernando de Noronha, né, que lá os alunos já estudavam. E aqui em Pombos não tinha. E eu ia começar a pesquisar e a escrever a história de Pombos, sobre a história de Pombos.
ele ficou entusiasmado, admirado, encantado, deslumbrado e tudo que você possa imaginar. Aí ele repetiu por umas 2 ou 3 vezes. Ele botava a mão assim no vidro. Que é mesmo, dona Gasparina, que a senhora vai fazer? Aí eu repeti. Diga de novo, porque eu acho que eu não entendi. Ele ficou bobo. Deslumbrado. Ele ficou deslumbrado, ficou deslumbrado. Que legal. Aí eu comecei a escrever isso em 1979, em julho de 1979. E de lá para cá, o último que eu escrevi foi, agora já foi lançado já agora no governo do Dr. Marco. Pronto, eu escrevi já O primeiro foi esse daqui. Certo. O primeiro foi esse. Esse daqui eu escrevi Descubra Pombos. Descubra Pombos, como se fosse uma cartilha para alunos alunos de primário, que a gente chamava de primário, né? E também das séries do ginásio. Depois que eu continuei escrevendo. Esse foi o primeiro, Descubra Pombos. Descubra Pombos, foi o primeiro. Certo. Esse daqui foi Padre Lalau, uma biografia. Olha, quem tem 50 anos ou mais e não conheceu o Padre Lalau é porque não conheceu Pombos. O Padre Lalau foi uma figura importantíssima. Ele não era só padre, não. Ele torcia por Pombos. Ele foi um dos emancipalistas. Agora, ele fazia escondido, que era para não... Olinda, que ficava, o arcebispo ficava lá, esse povo maior do que ele, não saber e não ver que ele estava envolvido em política. Mas só que estava. Estava até o pescoço. Ele... Esse foi o segundo? Foi o segundo. Sim. Depois, eu fazendo minhas pesquisas, vi que Pombos tinha uma lenda. A cidade de Pombos tem uma lenda. O município de Pombos tem uma lenda. Que legal, não sabia. Olha, pra tu que não sabe, a cidade de Pombos tem uma lenda. A gente vai saber agora, dona Gasparina. Tem uma lenda. Essa lenda o povo chamava de o Pantel da Mata. O Pantel da Mata. O Pantel da Mata. Era nessa região canavieira que Pombos já foi uma região coberta de engenho, né? Sim. Hoje não se sabe mais nem onde existiu o engenho. E eu fiz isso daqui. A ilustração, isso daí eu fiz um concurso com os alunos das escolas maiores com os meninos e as meninas que quisessem participar do concurso, desenhar uma cara. Uma cara que... Aí eu li o cordel para eles ouvirem. Eu fiz uma reunião na biblioteca, com a biblioteca pública. E com o grupo que se interessava. Li para eles o cordel, porque para eles se fundamentar e saber, não tinha sido lançado ainda. A criatividade deles. E esse menino aqui tem o nome dele. Foi o escolhido. Veja aí a capa. Capa: Flávio Marques, aluno do ensino médio da Escola Estadual Capitão Manuel Gomes da Assunção. Primeiro lugar, concurso, deu uma cara ao Pantel da Mata. Aí, se o Flávio Marques estiver assistindo, sua família ainda está aqui, viu, Flávio? Ó, rapaz, o Pantel da Mata, literatura de cordel. Que maravilha, pessoal. Esse eu fiz com recursos próprios. Certo. Que bonito. E o ano passado... Ano passado, não. 2017, aí esse daqui a minha maior obra, que tem 300 páginas, só 300 páginas de história de Pombos. Só de Pombos. Só de Pombos. Tá vendo? E antigamente diziam pra senhora que Pombo não tem história. Que Pombo não tem história. E agora tem 300 páginas falando só sobre a história de Pombos. E só nesse livro. Só nesse livro, nunca volume. Porque tem esses outros que eu mostrei, que tudo é história de Pombos. Tudo é história de Pombos. Que bacana. É Pombo dos Cariris aos colombinos. Dos Cariris aos colombinos. Para quem não sabe o que é os Cariris, são os índios que viviam aqui antes do descobrimento do Brasil. Que maravilha. E colombinos somos nós. Porque quem fez letras sabe um pouco de latim. Certo. E Columbo significa, a palavra Columbo em latim, que é de onde veio a nossa língua, Columbo é pombo.
Pombo. Por isso que o entendi. nome do livro, dos cariris, Dos cariris aos colombinos. Porque quem são os colombinos? Somos nós. Certo, Nós somos certo. os colombinos. Que maravilha. Porque Que quem bacana. nasce em pombo é o quê? Colombino. Colombino. Não é pombense, não. É colombino. Ah, Pela entendi. origem da palavra, é colombino. Agora, A origem da palavra agora, que maravilha, dona. Então, dona Gaspar, quem nasce em Pombos é colombino. não é pombense. Pode ser também. Pode ser também, Olha, né? Pode ser Mas é colombino. colombino. O certo é colombino. Pode ser pombense, pode ser pombolitano Uhum. e pode ser pombense também. Certo. Mas o correto seria A origem é essa. a origem da palavra pombo é Colombo. Então quem nasce em Colombo é o quê? Colombino. Bem, colombino. Que maravilha. Quem nasce em Colombo, Que Colombo. lindo, que bacana, dona Gasparina. Vou E deixar aqui. E essa outro? daqui, o ano passado, essa aqui é uma Uhum. coletânea de cordéis. Agora, esses são cordéis de Fernando de Noronha. Ah, mas são seus? São meus. Todos, Ah, que todos legal. São, é uma coletânea de oito 8 cordéis. 8 cordéis. Deixa eu falar rapidinho aqui. O Gigante Da Sapata. da Sapata, É. o Padre da Cacimba, Esse daí é baseado em fatos. em fatos reais. Fatos. Olha aí Em fatos. que legal. O Tesouro da Cigana, Lenda. que lindo. O Reino da Alamoa Encantada. Lenda. A Imagem do Capeta. Esse daí é Meu Deus! baseado em fatos. E é. É baseado em fatos. Ave Maria. A Herança do Capitão Kidd. É isso? Lenda. A Herança do Capitão Kidd. O Cajazeiro Mal Assombrado. Lenda. Cajazeiro é uma árvore. É o pé de cajá, né? Isso. E o Chefão e a Patroa. Esse. O povo, os ilhéus, Uhum. os nativos de Fernando de Noronha que lê isso daí, sabe quem é. E é. É. Quer dizer, quem for do Fernando Noronha que lê isso aqui vai saber quem é. Saber quem é. O Chefão e a Patroa. O chefão e a patroa. E todos são seus. Todos são meus. Que legal. E esses daqui foram editados, publicados pela Fundarp. Fundarp. Foi um projeto... Ah, tá aqui, que Fundarp. Fundarp. Foi a Sim, Fundarp. Que legal, que bonito. Professora Gasparina, que lindo, que história bacana. Que maravilha. Eu não sabia que a senhora também era cordelista. Não pouco. sabia, né? Só tá faltando aqui os poemas, vamos deixar para a gente não vai ter uma próxima portada pra gente falar desses poemas, ou a senhora acha melhor não? Tô achando a senhora tão assim. Um dos poemas é o... Ah, vamos deixar ele por último. Vamos Bora deixar pra ele recitar ele. Maravilha. Dona Gasparina, vamos falar um pouquinho mais sobre o livro. Esse livro aqui. Pra gente ir. Porque assim, eu confesso que eu adoro história, amo história. Mas eu fico. Quando a gente teve esse projeto de contar um pouco da história de vida das pessoas, é porque eu amo história, né? Eu confesso que eu fiquei encantado com o seu livro. E a senhora destrincha muitas situações, porque o livro fala de vários temas, né? Desde a fundação até os dias atuais. Antes da fundação. Desde antes da fundação. 500 anos. 500 anos, até os dias atuais, minha gente. Então, é impressionante. Se eu fosse pedir à senhora, para a senhora escolher um tema aqui do livro, só um, para a gente destrinchar ele um pouquinho aqui pro pessoal, a senhora escolheria qual? A fundação. A fundação da cidade. A fundação. Maravilha. Vamos falar um pouco sobre a fundação? Vamos. Fiquei curioso. Como que aconteceu, então, a fundação da cidade? O seu livro, Está. como que se deu? É longa. É longa? É. Vamos falar um pouquinho. Vamos pouquinho falar. assim, A gente Linhas gerais. vamos falar um pouquinho. A fundação da cidade, ela deve ter se dado no início do século XIX, lá pelos idos de 1802 em diante. Certo. Em 1738, os portugueses, uma busca desenfreada pelo pau-brasil, abriu um caminho que não existia caminho nenhum, era mato. Era tudo mato. Tudo mato, que vinha de Olinda, Recife, Jaboatão, Moreno, Vitória, Puno, Gravatá, Bezerro, e seguia. E E seguia, Pro sertão. seguia para o sertão. Certo. Agora não era no alto sertão, não.
até uma certa parte do sertão. Ok. E esse caminho, por atravessar todo o Vale do Ipojuca, recebeu o nome de Caminho do Ipojuca. Caminho do Ipojuca. Isso lá em 1738. Quando foi em 1802, numa carta que o bispo governador de Pernambuco mandou ao príncipe regente D. João VI, dizendo que eles iam fazer, ou melhor, comunicando, né, ao príncipe regente D. João VI, o pai de Dom Pedro I, em Portugal. Sim. Essa carta ia de navio, quantos meses passava daqui para lá? Aquele navio a vapor. Ave Maria. E o retorno da carta para cá. E o bispo governador, Dom José de Azeredo Coutinho, ele fez essa carta comunicando que iam fazer melhorias no caminho do Ipojuca. Agora, por que a melhoria? Porque na capital, que já era Recife, na capital estava faltando carne bovina. E ele tinha ouvido falar que no sertão do São Francisco havia muito gado. Olha aí. Então, tanto gado lá e aqui faltando. Então, vamos alargar a estrada, fazer melhoramento, ponto de madeira, Para trazer esse gado de lá para cá. Só que nessa época, transporte era coisa rara. E começou isso a partir de 1802. Aí, quando a estrada já estava pronta, o caminho do Ipojuca, ela passou a ter outro nome. Ao invés de ser caminho do Ipojuca, passou a ser Estrada Real. E eu não sei se você sabe, mas a Estrada Real, de Dorleões para cá, ainda existe vestígio dela. Da Estrada Real. Da Estrada Real. Não sabia. Ela passa ali por trás da Midian, vem direto ali por onde, pela ponte, a ponte da Mombaça, passa por trás ali por a maternidade, a creche e sobe. Sobe pela Praça João Pessoa, que se chamava Rua da Estrada nessa época, que nem rua era, que na minha época, não é nessa época, não, na minha época se chamava Rua da Estrada, na minha época de criança e de jovem. E Rua Padre Galdino, por onde hoje é Rua Padre Galdino, por onde é Alto do Frade, e seguia Pé de Serra, Rocinha, Gravatá e lá se ia. Era por aí. Esse trecho do Alto do Frade até Rocinha, aquilo dali foi Estrada Real. Caramba, que legal. Estrada Real. Em Minas Gerais tem Estrada Real também. E é turismo, é feito turismo com a Estrada Real. Que bacana. Um dia eu vi uma cavalhada, ou cavalhada ou um passeio de cavalo que Roberto Lorena gostava de fazer. Sim. Eu digo, aquele povo não sabe que eles estão pisando na antiga Estrada Real. Pois, ali, passou por aqui, para lá era Estrada Real. Pombos é cortado de leste a oeste pela Estrada Real. Tá vendo aí? Que Pela maravilha. Estrada Real. Aí foi assim, o bispo governador, melhoramento no caminho do Ipojuca e também construção de rancho. Pro gado que Para vinha quando o gado descansar. vir ter lugar para descansar, beber água, comer. E a Mombaça, você sabe por que ali se chama Mombaça? Não. Se chamou porque ali era uma plantação só de capim, um capim chamado Mombaça. Olha aí. Deu origem Que hoje chama a Ponte da Mombaça. a ponte da Mombaça. Antigamente era Mombaça. Era a rua da Mombaça. A rua. Ali onde é a Rua Zé Vieira hoje era a Rua da Mombaça. Eu alcancei isso. Entendi. Então, tudo aquilo ali era plantação de capim, que era justamente para esse gado que vinha do sertão. Já existia. Sim, Já existia o capim. O capim certo. foi natural, né? Foi a natureza que implantou. E aí por isso que tinha o nome de Mombaça. Aí junto desses currais que foram construídos para alojar, foram construídas algumas casinhas.
que até uns 4, 5 anos atrás ainda existiam 3. No livro, aqui no livro Pombo dos Caririas Colombino, tem a fotografia das três últimas casinhas. Que bacana. Agora, quem foi o fundador da cidade de Pombo? Quem construiu essas casinhas? Segundo o professor Pedro Ramalho, que foi a primeira e única pessoa que escreveu alguma coisa sobre pombos antes de mim, foi o professor Pedro Ramalho. Quem construiu foi Manuel Batista dos Santos. Então, seu Manuel Batista. Manuel Batista dos Santos. Manuel Batista dos Santos, depois dele veio Antônio Batista dos Santos, Maria Batista dos Santos, Lourenço Batista dos Santos, Domingos Batista dos Santos, Alfredo Batista da Silva, Severino Batista, que era o filho de seu Alfredo, Tiino, professor Tiino, que é Severino Batista da Costa, a filha dele, que é Aureana Batista também, e o filhinho dela. Nós estamos na 9ª geração de Batista aqui em Pombos. Então, quem fundou a cidade? O fundador da cidade, segundo o professor Pedro Ramalho, foi Manuel Batista dos Santos. Caramba, que bacana, que legal saber disso. Que bom, dona Cristina. Doutor Marco é descendente dos fundadores da cidade. Fundador da cidade. Eu acho que por isso esse vínculo que ele tem com Pombos vem de longe, né? Vem de longe. Vem de longe. Sim. Aí, pronto, nasceu daí. Pombos nasceu daí, dessas casinhas lá embaixo da Mombaça, que tinha esse nome até os anos 80, por aí, o nome era esse. E daí nasceu e foi crescendo, né? Depois, quando já mais para frente, já em 1872, por aí, chega Padre Galdino. Aí, Pombo tinha uma média de 30 casas, quando Padre Galdino chegou aqui. O primeiro padre da cidade foi ele? O primeiro padre e o primeiro músico. O primeiro padre e o primeiro músico da cidade de Pombos foi Padre Galdino. E quando o Padre Galdino chegou na cidade, só existia cerca de 30 casas. 30 casas. 30 casas. Um arruado, praticamente assim. Não porque era, as casas eram ruas banguelas. Ruas banguelas. Era assim que o professor Pedro Ramalho dizia, Rua Banguela. Rua Banguela. A Água Azul era ele comprou quando ele chegou aqui. Foi mesmo. Eu tenho aqui, acho que nesse livro deve ter um pouco da escritura, alguns dados da escritura de Padre Galdino comprou aos Deus e Melo de Vitória. Sim. É porque você não é dessa época. Sim. Mas os Deus e Melo, eles tinham tipografia ali em Vitória, sabe? E o Padre Galdino comprou a Água Azul. O bairro Água Azul. O bairro as terras. As terras. Tinha uma casinha. Tinha uma casinha. Legal, que legal. Ó, meu filho, eu sou da semana passada e ainda me lembro que Pombos só tinha Rua do Comércio, Rua Zé Vieira, Rua da Estação, Rua Padre Galdino e Alto Frade. 5 ruas. Banguelas. 5 ruas, Banguelas. Banguelas. E onde é hoje o bairro Novo, era o sítio de Antônio Peru. Isso eu me lembro. Beleza. A Água Azul era o sítio de Mané Barro, que já tinha passado, Padre Galdino já tinha morrido, no passado de Mané Barro, do primeiro prefeito. Onde é a Francisca Inácio da Paz, ali onde é a banda de música, ali era o sítio de Alfredo Batista, de um descendente de Manuel Batista dos Santos. Onde é o loteamento Nossa Senhora das Dores, era o sítio de Padre Lalau, que comprou a Joaquim Batista, que é a rua dali da prefeitura, né? É Joaquim Batista, né? Avenida, né? Joaquim Batista. É Joaquim? Não, Joaquim não. É Joaquim Falcão. Joaquim Falcão. Batista não. Joaquim Falcão. Joaquim Falcão. Ali era de Joaquim Falcão e Padre Lalau, quando veio, comprou. Onde é o loteamento Nossa Senhora das Dores. Onde é aquele bairro que fica ali por perto do cemitério? Como é? Ficã. A Ficã era de Zé do Rancho, de um homem chamado Zé do Rancho, o pai de Ezenete, e dos Evaristo. Era o sítio. Então, tudo que a gente tá vendo aqui de comércio, de rua, era tudo sítio.
Tudo zona rural. Pronto, só não aqueles que eu... As 3 casinhas. Tirando as 3 casas... Nas 3 casas foi no início. No início. Mas sim, sim. depois tinha a Rua do Comércio, as 5 ruas. a Rua Banguelas. Zé Vieira, a Rua da Estação, a Rua Padre Galdino e Alto Frade. a Alto do Frade. Entendi. Que No Alto do maravilha. Frade só tinha os Nenel, a família dos Nenel, que morava lá em cima. À noite, ninguém se atrevia a vir da Rua do Comércio ou da Padre Galdino para o Alto do Frade, porque passava no cemitério. Ah, entendi. Só tinha medo, né? Medo. Caramba, que história. Aí pronto, começou assim. Que maravilha, dona Gasparina. Começou Que assim. maravilha, que lindo. E a gente encontra tudo isso aqui no seu livro. Encontra. Dona Gasparina, quem quiser adquirir o livro hoje, o pessoal está vendo um pouquinho da história, poxa, eu queria adquirir o livro para conhecer mais. Onde é que a gente consegue encontrar o livro? Tem que local, como é que a gente consegue comprar ele? Em Lourdinha, no Armarinho No Opção. armário de opção de Lourdinha, No tá Armarinho lá. Opção, está lá. Que maravilha. Dona Gasparina, Tá esse, tá o Padre Lalau. Padre Lalau. O Padre Lalau e o Descubra Pombos. ah, tá lá também? Tá, também. Ah, que legal. Então, ó, lá lá em Lourdinha, Lá em Lourdinha. Padre Lalau tá também. Padre Lalau Padre está. Lalau. O Descubra Pombos, Descubra que foi o Pombos. primeiro, né? Foi o primeiro. Primeiro, legal. A necessidade que eu senti dentro Aham. da história, nasceu esse. Nasceu ele. Nasceu esse daqui. Muito bem. Foi publicado no finalzinho do governo de João da Loja. Certo, que bom, que bacana. E também o Pombos dos Careris aos Colombinos. Que maravilha. Dona Gasparina, foi um prazer, uma alegria muito grande ter a senhora aqui. Eu estava conversando com o Vimito, eu sou fã de Dona Gasparina. Eu gostaria que a gente eu tenho uns projetos e eu gostaria muito que a senhora fizesse parte desses projetos para a gente contar, ter esse registro audiovisual da história da cidade de Pombos. A senhora topa? Da cidade, do município. Do município. Município. Topa? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Muito bem. Deixa eu dar um abraço da senhora. Dona Gasparina, obrigado. Muito obrigado. Para mim foi uma alegria muito grande ter a senhora aqui. Olha, obrigada, digo eu. E eu vou dizer uma frase Certo. que eu disse há anos passados a doutor Ubirajara. Sim. Porque doutor Ubirajara, Carneiro da Cunha, foi uma pessoa que ajudou muito a banda. E eu tenho um respeito muito grande por ele. Sempre ia no gabinete dele aqui na prefeitura, só dar bom dia. Aí, um certo dia, ele me disse algumas coisas que me tocou. Aí eu disse, doutor, muitos são os que me olham, poucos os que me veem. O senhor me olhou e me viu. E eu lhe agradeço muito por isso. Que legal. E hoje eu transfiro isso para você. Obrigado. Vinícius, Eu fico até emocionado. Vinícius, você me olhou e me viu. E eu lhe agradeço imensamente por isso. Gratidão é minha. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, de coração. Posso recitar uma poesia Por favor. minha? Fique à vontade. Aí eu digo assim, da autora pela autora, o pombo que não é ave. Existe um pombo bem diferente, possuidor de um seio imenso, que não procria filhotes, mas abriga muita gente. O pombo dos meus amores, um pombo que recebe, que acolhe, que festeja. Um pombo de rios de serras, de simplicidade e beleza. Um pombo de voz altaneira, de fé, de religião, de paz e progresso, como diz sua bandeira, e solo de São João. O pombo das minhas raízes, que mesmo no singular, está no plural. O Pombos, que é a minha terra natal. Maravilha, que lindo. Obrigada. Parabéns, Dona Gasparina. Uma das minhas obras. Vamos contá-las mais. É isso aí, pessoal. Vocês gostaram um pouquinho da nossa entrevista? Olha, se você gostou, compartilha com os amigos, dá o seu like, deixa sua opinião nos comentários. E se você quiser um pouquinho mais de Dona Gasparina aqui no nosso programa, nós temos um projeto muito bacana com ela, tá certo? Vamos ver se tá certo, né, Dona Gasparina? Vamos ver. Vamos ver. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Ai, que legal. A senhora me deixou emocionada. Eu tava quase chorando aqui. A senhora aceita tomar um cafezinho com a gente? Aceito.